conhecida do livro de 2 Reis, um profeta bastante conhecido, o profeta Eliseu, aquele que sucedeu o profeta Elias, um grande homem de Deus, aquele que foi levado aos céus, que não chegou a conhecer a morte. E Eliseu, ele fez porção dobrada daquilo que Elias fez. Ele fez a quantidade de milagres duplicados. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. E aqui nós estamos falando de uma época em que as pessoas elas não tinham acesso direto a Deus. Nós temos um privilégio muito grande, porque você fala aqui com o Senhor e o Senhor te escuta. Você se entrega a Ele e Ele te ouve, você pede perdão e Ele te perdoa. Antigamente não era assim que acontecia, você precisaria ir até alguém, até um profeta, até um sacerdote, para que ele levasse as suas petições a Deus. E hoje nós temos o grande privilégio por meio da graça, em de que qualquer lugar em que nós estivermos, se nós abrirmos a nossa boca e clamarmos o nome de Jesus, Ele nos ouve. Isso é um motivo de agradecermos a Deus todos os dias. O motivo de poder dizer, Deus, eu consigo ser um para contigo, nós conseguimos ter intimidade com o Senhor. Nós somos seres humanos, carnais, pele e osso mesmo, pessoas, matéria. Mas nós conseguimos nos comunicar com uma divindade poderosa que criou os céus e a terra. E aquele que não há nenhum acima dele. Ele se declara por toda a Bíblia como o grande eu sou. E nós conseguimos ter acesso direto a Ele. Isso é um privilégio tremendo que o Senhor Jesus nos concedeu. Só que no Antigo Testamento as pessoas não conseguiam ter acesso direto a Deus. Nós temos acesso direto a Deus por causa de Jesus. Ele fala, todo aquele que pegar o Pai primeiro para dizer para Jesus. E Jesus, ele nos abre, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ou seja, hoje eu consigo tornar Jesus e chegar ao Pai. Mas antigamente as pessoas não conseguiam. Então como elas chegavam ao Pai? Indo atrás de alguém que tinha acesso a Ele. Ou seja, um sacerdote, um juiz, um profeta. E Eliseu, ele era uma dessas pessoas que tinha acesso a Deus. Em que ele orava e Deus ouvia. Em que ele falava e Deus atendia. Olha que maravilhoso. Eu e você podemos ter essa mesma atitude que Eliseu. E diferentemente daquela época em que era apenas um outro homem, hoje todos nós falamos e o Senhor responde. E o mais bonito é, ele não confundiu uma oração. Ele não confunde o seu nome. Tem gente que quando vai falar com você te chama de benzinho, de querido, porque não sabe quem é você. Porque não lembra o seu nome, mas ele não esquece o seu nome. Ele te chama pelo nome. Ele conhece exatamente quem sou eu e quem é você. Ele não confunde pedido. Ele não erra a tua oração. Ele não erra na hora de te atender. Ele não erra no tempo de te atender. Porque ele é perfeito. E nós temos aqui um profeta em que chega uma mulher na história e ela aparece, ela se declara. É interessante porque o capítulo ele começa falando de uma mulher, das mulheres, dos filhos dos profetas. E essa mulher, ela tem uma atitude muito inteligente, uma atitude sábia. As coisas começaram a complicar para ela, ao invés de ela começar a murmurar, ao invés de ela começar a reclamar, ao invés de ela simplesmente se vitimizar, ela toma uma atitude. Ela vai até o profeta. Naquela época, não ia direto a Deus, ia direto ao homem de Deus. Hoje, no nosso caso, a nossa atitude, se for para ser igual dessa mulher, é procurar diretamente ao Senhor. É claro que nós ouvimos homens de Deus, é claro que nós precisamos sentar para aprender na igreja, mas nós também podemos ter um relacionamento único com Deus. A Bíblia fala, Jesus fala, que Ele deseja ser um conosco. Ou seja, Jesus está dizendo, vocês precisam sim congregar, vocês precisam estar no templo, mas eu também desejo ser um, não apenas com o pastor da igreja, mas com cada membro que é submisso ao pastor da igreja. Ou seja, ele quer ser um com todos no seu redor. O Senhor Jesus, ele requer uma intimidade para com todos os seus servos. E aqui nós temos na palavra essa mulher que ela clama ao profeta, porque é aquele que ouvia a Deus. É por isso que nós precisamos ir até Deus. E a primeira atitude dela, a atitude mais correta, é ela clama a pessoa certa. E quando ela vai até a pessoa certa, ela fala, olha, Eliseu, o meu marido, o teu servo, ele morreu. E tu sabes, Eliseu, você tem conhecimento disso, que ele temia ao Senhor. Ou seja, o meu marido não era um homem qualquer, ele era um homem temente a Deus. Ele andava com vocês. E ele morreu. E agora veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos. Essa mulher chega ao profeta e ela apresenta uma petição, ela apresenta a sua dor, ela apresenta aquilo que estava angustiando no coração dela. Imagina uma mãe, além de ela perder o seu marido, perder o seu esposo, o seu parceiro,
falando: você precisa pagar a dívida, senão nós vamos levar os seus filhos. Ela já estava de luto pelo marido e agora talvez ela teria que entrar em um luto por perder aquilo que era mais precioso para ela. Aquele que ela gerou, aquele que ela ensinou, aquele que ela cuidou. Ela estaria vendo ser perdido por causa de uma dívida que ela não conseguia pagar. Imagina a angústia dessa mulher, imagina o coração dessa mulher, imagina as lágrimas dessa mulher ao passar por essa situação. Se a gente conseguisse colocar no lugar dessa mulher, a gente talvez ficaria: meu Deus, o que será que eu teria feito no lugar dela? Quais recursos será que eu teria procurado? Mas ela foi inteligente. O recurso que ela procurou foi buscar aquele que poderia ajudar. O recurso que ela procurou não foi, por exemplo, hoje em dia nas redes sociais, publicar a minha maior dificuldade, não foi em falar para qualquer pessoa, não foi em chegar em amizades que não vou resolver, mas foi buscar aquele que conseguiria ter a resolução do problema dela. E nós precisamos clamar a Jesus. Muitas das vezes você vem à igreja, você chega, você está com o coração angustiado, mas você não fala para Ele. Às vezes a gente fala para todo mundo que nos aflige, mas não fala para Ele. A gente conta para o universo inteiro a nossa dor, a nossa alma, mas a gente não se prostra aos pés de Jesus e fala: Jesus, está doendo, Jesus, eu não suporto, Jesus, eu preciso de Ti, Jesus, eu não tenho nada em casa. A gente consegue se prostrar perante a muitas pessoas. Tem pessoas que sentem dores e vão e marcam muitos e muitos médicos. Está errado procurar medicina? Não. Mas elas lembram de Jesus como o último recurso. Jesus, Ele não é o último recurso, Ele é o primeiro recurso. Aleluia! Jesus não tem que ser o último a quem nós vamos clamar. Jesus precisa ser o primeiro a quem nós devemos clamar. Nós precisamos ter uma intimidade tão profunda com Jesus, tão intensa com Jesus. Nós precisamos estar tão mergulhados no amor de Jesus, que em qualquer situação da nossa vida, o primeiro nós devemos recorrer a Ele. Só que aqui ela não procura apenas pela intimidade, ela procura porque ela tem fé, ela tem ciência de quem é Deus. Por que eu digo isso com certeza? Ela era mulher de profeta. Ou seja, provavelmente o marido dela contava aquilo que ele via. E aqueles que andavam com Eliseu, aqueles que andaram com Elias, eles viram o sobrenatural de Deus. Porque aqueles homens passavam e milagres aconteciam. A palavra de Deus fala que até o machado flutuou pelo aquilo que Eliseu ele falava. Que houve multiplicações naquela época. Pessoas ressuscitaram porque o poder de Deus se manifestava na vida daqueles homens. Então aquela mulher tinha ciência daquilo que Deus podia fazer. E aqui eu me lembro de Deus, antes de Moisés morrer. A palavra do Senhor fala que Deus ele manda Moisés cantar um cântico para o povo. E ele fala: Moisés, manda que o povo cante um cântico. E ele fala: e manda que o povo cante esse cântico depois para os filhos deles. E os filhos contem para os filhos. E sabe qual era o cântico? Era para que eles se lembrassem de que Deus mandou maná. É para que eles se lembrassem que Deus abriu o mar vermelho. Era para que eles se lembrassem de que as roupas daquelas pessoas não se desgastavam, de que eles andavam por anos e anos no deserto e eles não se desgastavam, as suas roupas, os seus sapatos, aqueles não se perdiam. Deus, o ser supremo por excelência, manda Moisés cantar um cântico para que o povo se lembre de tudo que ele fez no deserto e para que quando eles chegassem na terra prometida, eles continuassem lembrando a nova geração daquilo que ele fez. Sabe o que Deus está querendo dizer? A fé é por aquilo que você ouviu do que ele fez. E se eu não sei de nada do que ele fez, como eu vou ter fé naquilo que eu vou fazer? Então ele fala para o povo de Israel: lembrem-se sempre daquilo que eu tenho feito, porque se eu fiz, eu continuo sendo Deus para fazer. E no Novo Testamento, por exemplo, Jesus, nós temos a história da mulher do fluxo de sangue. A palavra do Senhor fala que havia rumores de que Jesus, em tudo quanto ele tocava, as pessoas recebiam milagres. Aquele que Jesus ia lá e tocava e falava: você vai ser curado, eram curados. E por causa daquilo que aquela mulher ouviu, ela simplesmente tomou uma decisão: olha, eu vou tocar nele, porque ele não podia tocar nela. Basicamente, por causa do sangue, ela era considerada uma mulher imunda. Então, se Jesus tocasse nela, ele quebraria uma lei. Então, ela, pela sua ousadia e pela sua fé, ela fala: se ele está curando todo mundo, ele também pode me curar. Se ele está fazendo milagres por onde ele passa, por que ele não pode fazer isso comigo? Ela já tinha gastado todo o seu dinheiro, procurou recursos, gastou tudo que tinha. E por 12 anos ela não foi curada. E sabe qual era a situação dela? Ela tinha que ficar escondida, porque por causa do problema dela, ela não podia estar perante a sociedade. Ela não podia estar no templo, porque ela era considerada imunda. Então ela toma uma atitude, ela fala assim: eu apenas tocar na orla do vestido dele, eu
eu posso ser curada. Pelo aquilo que ela ouviu, gerou uma fé nela, para que ela fosse ter com Jesus, para ver se teria o milagre. Só que o interessante é que aquilo gerou uma fé tão grande que ela vai, em meio de uma multidão, ela toca na orla do vestido de Jesus. E a palavra do Senhor fala de Jesus, para tudo e fala: quem me tocou? E Pedro, ele começa a falar: Jesus, nós temos uma multidão, todo mundo está te apertando, como você pergunta quem te tocou? E aí Jesus fala: não, esse toca, alguém me tocou e saiu virtude. Olha só, tem uma multidão comprimindo Jesus, pessoas tocando Jesus, provavelmente pessoas enfermas, doentes tocando Jesus, mas somente uma mulher que tocou Jesus foi curada. Porque o toque dela não foi um toque de foi sem querer, foi um toque de eu vou ser curada se eu tocar. Aleluia! Milhares de pessoas em volta provavelmente não recebiam e continuavam do mesmo jeito, porque só achavam que Jesus curava quando ele tocava. Mas ela falou: eu vou tocar, eu vou receber. A fé de algo que ela ouviu fez ela ter ousadia e ação de ir ter com Jesus e experimentar o milagre. E Jesus, ele para e fala: não, alguém me tocou de um jeito diferente. E a palavra do Senhor fala que aquela mulher, ela se prostra e ela estava toda se sentindo mal, envergonhada, virada, falou: agora vai acontecer alguma coisa, ele vai brigar comigo. Mas não, Jesus olha para ela e fala: mulher, a tua fé te salvou. Jesus admira a fé dela, Jesus cura ela e ela vai em paz para casa. Por causa do que ela ouviu, gerou uma fé dela. Então muitas das vezes talvez você chegou aqui sem esperança, sem saber, e fala: será que o Senhor realmente vai fazer? Eu quero te dizer uma coisa: lembra daquilo que Ele já te fez. Lembra daquilo que Ele fez no Evangelho, nas palavras. Ele não mudou. Você muda, eu mudo, mas Jesus é perfeito, Deus é perfeito, ou seja, Ele é imutável. Aquilo que Ele era, Ele continua sendo. Aleluia. Uma prova disso, quando Jesus, como homem, veio ao mundo, a palavra do Senhor fala que Ele cumpriu todas, sem exceção de nenhuma, promessas que haviam sido feitas de quando diziam que o Messias estaria na terra. Houve cidades que Ele passou somente para cumprir aquilo que Isaías profetizou. Ou seja, Ele é imutável, Ele é perfeito, e aquilo que Ele fala, Ele não volta atrás. O homem, às vezes, ele promete alguma coisa, a mulher promete alguma coisa, mas eles não cumprem. Mas Deus, quando Ele promete, Ele vai até o fim, Ele não desiste. E Ele faz porque Ele é perfeito. E a palavra do Senhor fala que essa mulher, ela chega primeiro se apresentando: olha, Eliseu, eu não aceito a situação que está acontecendo comigo, porque eu não sou uma mulher qualquer. Eu sou uma mulher dos filhos dos profetas. E sabe o que é interessante? O que diz em Salmos 37, sabe o que o salmista diz? Que o justo, ele não mendigará o pão, nem a sua descendência passará fome. Ou seja, se a promessa de Jesus é realmente verdadeira, se esse Salmos é verdadeiro, essa mulher não poderia mesmo passar fome. Porque a descendência de justo, ela é justa, o marido dela era profeta. E se a Bíblia realmente é fiel, ela não poderia ter sido desamparada. Então ela vai no lugar certo, não na pessoa certa, e ainda se apresenta: eu sou uma das mulheres dos filhos dos profetas. E nesse momento estão ousando levar os meus filhos por causa de uma dívida. Ela chega na pessoa certa, ela apresenta um problema, e depois o Eliseu olha para ela e fala: que tinha que eu fazer? E aqui vem uma pergunta que ele faz: o que você tem em casa? E ela fala: eu não tenho nada senão uma botija de azeite. E aqui nós vamos ver um milagre de uma multiplicação que ele diz para ela: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Só que Eliseu, ele continua: você vai fazer o seguinte, você vai entrar, vai fechar a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe a parte que estiver cheio. É interessante que ela chega atrás de uma solução. Ela chega, apresenta um problema para ele, só que ele não simplesmente fala: tá bom, eu vou te dar dinheiro, eu vou conversar com o seu credor para que acabe com tua dívida. Não, ela chega para ele chega para ela e me dá uma ordem para ela. Na verdade, ele fala algo para ver: será que ela realmente vai ter fé e vai acreditar e vai fazer? E Eliseu diz: vai. Ou seja, você quer o milagre? Peraí, eu vou te dar, eu vou mandar você agir, e você vai ter que agir conforme aquilo que eu estou falando para você receber o seu milagre. Você vai fazer o seguinte, mulher: você vai pedir vasos emprestados a todos os seus vizinhos, e não poucos, e tem que ser vasos vazios. Talvez se fosse
pedir emprestado. É para talvez eu me humilhar para receber o milagre, eu vou me humilhar para receber o milagre. Se é para eu ter que chegar com aquela cara e falar, me empresta vasos, para quê? É porque vai acontecer uma multiplicação lá em casa. Talvez ela nem sabia o que responder, mas foram ela e os seus filhos e pediram vasos emprestados a todos os vizinhos. E quando ela chega em casa, ela faz exatamente conforme a palavra do profeta. E ela chega e olha só, o milagre era um milagre para ela e para a casa dela. Eliseu, ele fala, fecha a porta. Você vai pedir vasos emprestados, mas o milagre que eu vou fazer, quem vai contemplar é você e a tua casa. Há momentos da nossa vida que o Senhor, o que ele fala para Abraão? Sai você da sua parentela, vai você, somente você e a tua esposa, para um lugar onde eu ainda vou te mostrar o milagre. É você e a tua casa. E o Senhor Jesus, ele manda agir quem? Ela e a casa, ela e os filhos. E quando ela age, ela vai, ela faz conforme a palavra do profeta. A palavra do Senhor fala que ela pega aquela botija de azeite e os meninos vão entregando os vasos para ela e vai derramando sobre os vasos. E quanto mais vai derramando, mais vai se enchendo. E ela vai falando, traz mais, e vai enchendo de vasos, e vai enchendo de azeite. Aleluia. Imagina você ter uma pequena botija de azeite e daquela botija de azeite encher todos aqueles vasos. Será que nós teremos essa fé? De um profeta chegar e falar, você vai fazer o seguinte, você vai pegar e você vai enchendo, vai mergulhando, vai enchendo de azeite. Olha só, presta atenção numa coisa, o profeta estava com ela? Não estava. Só estava ela e os filhos dela, ele deu a ordem, mas ele não esteve com ela na hora daquilo. Então ela mostrou ser uma mulher de fé, ela mostrou ser alguém que acreditava naquilo que o Senhor podia fazer. Ela não para na frente dos vasos, a Bíblia não fala aquela hora, Senhor, que realmente mergulhe o azeite. Ela não chega para pensar, será que realmente vai multiplicar? Ela não fica se perguntando, será que o profeta vai ter que vir aqui fazer o que ele está mandando eu fazer? Ela não fica se preocupando, ela não começa a se murmurar, ela não começa a questionar, ela não vai atrás de Eliseu e fala, tem que ser você, profeta. Ela não ora antes de fazer, sabe por que ela não ora antes de fazer? Porque a ordem já tinha sido dada. Você vai pegar e vai virar e vai derramar e vai se encher de azeite. E ela fez exatamente conforme a palavra. Você quer receber um milagre? Tem que ser conforme a palavra daquilo que o Senhor Jesus te orientou. E se Ele já te deu a palavra, não tem por que ficar paralisado. Sabe quando Jesus está naquela multiplicação? Quando o Senhor Jesus faz aquela pesca maravilhosa com os discípulos que ainda não eram seus discípulos? Ele pede o barco emprestado e ele vai, ele fala para a multidão. E depois ele chega para Pedro e fala, Pedro, volte para o mar e lance as redes novamente. E Pedro, ele olha para Jesus e ele fala assim, eu só vou porque você que está mandando. Sabe o que Pedro está querendo dizer? Ei, Jesus, eu sou pescador, eu entendo de mar, eu trabalhei a noite inteira e eu não peguei nada. Nós trabalhamos com isso, nós entendemos disso, nós temos conhecimento disso e nada pegamos. Nós estamos cansados, nós trabalhamos a noite toda, nós nos esgotamos. Mas aí ele diz, mas se você está mandando, eu vou. O entendimento humano, a visão humana dele limitada, falava, eu já fiz de tudo. Você está mandando eu fazer a mesma coisa que eu já fiz. Só que Pedro, ele com toda ousadia, fé e coragem fala, porque Jesus, porque é você que está mandando eu vou. Sabe o que ele está me ensinando aqui? Eu posso contar com a minha fé suficiente. Eu posso com os meus olhos normais não estar enxergando o milagre. Eu posso não ter recurso suficiente. Eu posso olhar a situação e falar, pelo meu conhecimento disso, não vai dar certo. Mas se Jesus está dando a ordem, eu vou saber. Se Jesus me autorizou aí, eu vou. Se Jesus falou, pode ir, que vai dar certo. Chegando lá, pode ter certeza que ele prova. Ele vai dar provisão. Se pelos teus olhos você olha e fala, não tem jeito, não tem solução. Mas Jesus falou para ele, vai. Ele vai prover, nem que seja lá na hora. Nem que ele mande alguém para fazer aquilo. Nem que surja o sobrenatural. Sabe o que é interessante? Se fosse para a pesca ser maravilhosa, com conhecimento de Pedro, não teria sido milagre. Mas quando é Jesus quem manda, aí o milagre acontece. E quando eles lançam a rede, vai aqueles homens, eles pegam tanto peixe, mas tanto peixe, que a palavra do Senhor fala que eles têm que chamar outro barco para ajudar. E a Bíblia fala que os barcos estavam tão pesados que eles estavam
botija não era suficiente. Aquilo que tinha naquela botija não era suficiente para encher todos os vasos. O que aconteceu ali foi um milagre, foi multiplicação. O Senhor usou um pouco que ela tinha para transformar aquilo muito, porque ela foi fiel no pouco dela. E o Senhor Jesus colocou ela muito. Isso é bíblico, isso é palavra do Senhor, isso é o princípio bíblico. Seja fiel. Aqui aqueles agentes todos foram cheios. E aqui nós temos mais um segredo que eu aprendo com essa mulher. Ela recebeu um milagre. Ela e a casa dela, irmãos, imagina, ela e aqueles meninos depois contando para todo mundo: meu marido morreu, nós ficamos devendo dívida, e depois a gente foi até o profeta e a gente viu um milagre com os nossos próprios olhos. Eu ia jogando e ia jorrando azeite, quanto mais eu jogava, mais azeite tinha. Imagina aquela mulher contando para a vizinhança: os vasos que vocês me emprestaram foi para o meu milagre, foi para que o Senhor Jesus trouxesse provisão para minha casa. Imagina depois ela contando para todo mundo: ei, muito obrigada pelo seu vaso que você me emprestou. Imagina depois a alegria dessa mulher, daquilo que ela viu com seus próprios olhos o Senhor Jesus fazendo. E a palavra do Senhor fala que depois que tudo isso aconteceu, ela não largou ali, ela não abandonou e não fez o que ela queria. Ele mandou, aquilo aconteceu, e agora ela para e ela fala: eu vou de novo até o profeta. Muitas das vezes nós recebemos um milagre e nós não voltamos mais. E nós não voltamos a Deus e falamos: e o que eu faço agora com o meu milagre? Eu conto para as pessoas? Como eu vou usar aquilo que o Senhor me deu? O Senhor me colocou numa posição melhor financeiramente. O Senhor requer algo de mim dessa posição que o Senhor me entregou? Pai, o meu dom foi aperfeiçoado. Como o Senhor quer que eu te entregue esse dom novamente? O Senhor Jesus fez uma provisão na sua vida. Agora você volta para Ele e fala: qual a estratégia? O sobrenatural aconteceu. Deus, e agora? Qual a estratégia? Porque agora ela está vivendo uma vida íntima com o Senhor. Agora ela viu algo sobrenatural ali com os próprios olhos, aquilo que Deus fez. E ao invés dela olhar e falar: tá, eu já sei o que eu vou fazer, ela corre de novo para o profeta e fala com ele bem assim, a palavra do Senhor fala: então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Ela viveu o milagre, mas ela volta para aquele que tinha falado a palavra para ela. E ela volta e fez saber ao Eliseu: eu fiz exatamente conforme a tua palavra. Ela não pegou a cara, ela não fez: deixa eu deixar a porta aberta. Ele mandou entrar, mandou fechar a porta. Ela entrou, ela fechou a porta, mandou pegar a vaso emprestada, ela pegou a vaso emprestada. Ela fez exatamente conforme a palavra do profeta. Quando o Senhor Jesus te dá uma ordem, se atente a fazer exatamente conforme a ordem que Ele te entregou. E ela vai e conta: olha, eu fiz aquilo que você mandou. E depois Ele diz para ela bem assim: agora você vai. De novo Ele dá uma ordem, de novo tem que agir. Às vezes a gente só quer o bem ao nosso reino, mas às vezes Jesus Ele quer que a gente faça a nossa parte. E muitas das vezes o Senhor Ele quer nos entregar algo, mas Ele também está olhando para a gente falando: peraí, e a sua parte? O que você vai fazer? E o Senhor Jesus Ele nos diz o que nós também devemos fazer. E nesse momento Ele diz para essa mulher: você vai agora, você vai vender o azeite. Sabe o azeite que foi multiplicado, o milagre que teve na casa dela, que você vai vender? E sabe o que você vai fazer, mulher? Você vai pagar a tua dívida. O que ela foi pedir ao profeta, igreja? Para que os seus filhos não fossem levados como escravos. Então o que ela recebe aqui? Ela recebe azeite que ela consegue vender e pagar a dívida dela. Os filhos dela não foram levados como escravos. A petição dela foi atendida perante o Senhor. Lembrando que aqui Eliseu representa Cristo, representa Deus. Aquilo que ela pediu foi concedido, como foi lido: pedir, dar-se, usar. Só que aqui eu entendo que tem algo mais. Eu entendo que com Jesus sempre tem algo mais. Eu entendo que com o Senhor Ele não consegue ficar satisfeito em dar só o que eu peço. Ele sempre quer dar mais. A única coisa que ela pede para o profeta é: ei, o credor veio, levou os meus filhos para serem servos. Só que ela não recebe só isso, ela recebe azeite suficiente para pagar a dívida, mas ele ainda continua falando: tu e teus filhos vivem do resto. Ou seja, mulher, além de você não ter os seus filhos como escravo, você não vai passar fome. Aleluia! Porque ela só chegou pensando no agora, ela
nós vamos pedir uma coisa para o Senhor, mas uma coisa eu vou te dizer: o Senhor Jesus, Ele nos dará além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele vai além do meu pensamento, Ele vai além do seu pensamento. É por isso que tem até coisas que Ele não entrega, sabe por quê? Porque Ele sabe o que você realmente precisa. Ela achou que ela só precisava de não ver os seus filhos sendo escravos, mas o Senhor sabia que ela também precisava de provisão para se alimentar. Ela precisava viver com os meninos. Imagina se depois do milagre o Senhor simplesmente abandonasse e ela passasse fome. Que provisão foi essa? Que milagre foi esse? Só que Deus, Ele sempre entrega aquilo que nós precisamos. A palavra do Senhor fala: se Ele cuida até das aves dos céus e das flores do campo, quem dirá de nós que somos filhos dEle? A primeira coisa então que nós aprendemos com essa mulher é clamar a pessoa certa. E nessa noite eu te convido a clamar Jesus. Aleluia. Eu te convido a clamar a Deus. A segunda coisa, ela foi exatamente dizendo aquilo que ela precisava. Você já falou para Jesus aquilo que você realmente precisa? Você já falou realmente para o Senhor como está a tua alma? Eu não estou falando aquilo que você... Eu não estou falando contar para as outras pessoas, mas eu estou falando para contar para aquele que é seu amigo, para aquele que é seu pai. E é interessante que ela se apresenta como a mulher dos filhos dos profetas. Eu quero te dizer uma coisa: ela era a mulher dos filhos do profeta, mas você é filho de Deus. Ela podia ser uma daquelas que estava ali enquanto o marido trabalhava, ela estava cuidando da sua casa, o marido servia o Senhor, e ela falou: você não pode desamparar aquele que é teu servo. Mas eu estou te dizendo, você não se apresenta a Deus como servo mais, mas como filho. Aleluia. A palavra do Senhor fala: todos aqueles que têm o seu Espírito são seus filhos. Ele morreu e nos deu um espírito de adoção, ou seja, você não chega como qualquer um, você chega como um filho. E a Bíblia fala: quem é aquele que o seu filho te pediu uma coisa, você vai dar pedra? Quem vai negar alguma coisa para o seu próprio filho? E nós temos a filiação perfeita, um Deus que ama tanto os seus filhos que entregou o seu unigênito para morrer por nós. Glória a Deus. E Ele ama tanto e tanto que Ele ainda prometeu uma vida eterna. Só que Ele ama tanto além disso que Ele sabe que nós, por nós mesmos, não viveríamos essa vida eterna se não tivéssemos o Espírito Santo. Então Ele ainda deixa o Espírito Santo para que nós possamos gozar da vida eterna. Porque Ele nos ajuda a ser santificados para chegarmos lá. Aleluia. Ou seja, eu estou te falando de um pai que é zeloso. Muitas pessoas não tiveram um pai terreno que realmente esteve presente, mas eu estou te falando de um pai que quer ser presente na sua vida. Então, quando ela se apresentou como a mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, eu te convido a se apresentar a Deus como filho. Aleluia. Eu te convido a se colocar sobre os pés nessa noite. E ela continua falando, ela chega primeiro, ela clama a pessoa certa, ela se apresenta como quem ela reconhece quem ela é, e ela faz um pedido a Ele. E aí Ele dá uma ordem, ela faz conforme a palavra. Eu venho te dizer aqui nessa noite, talvez você fale: Michele, eu não tenho nenhuma palavra ainda, mas eu quero te dizer, talvez vai acontecer um momento da sua vida que você vai receber uma ordem do Senhor. Alguma coisa em que você olha e fala: não faz sentido. Eu quero te dizer aqui, eu quero que você coloque isso no seu coração. Sobrenatural parece loucura aos olhos daquilo que é normal, daquilo que é natural. E se for para viver sobrenatural, vai ser realmente loucura para todo mundo. O sobrenatural é aquilo que você contar para o próximo e ele falar: isso é doideira. Você fala: se Jesus mandou, você vai assim mesmo. Se Jesus mandou, você vai ser recurso mesmo. Se Jesus mandou, pode ir, vai dar certo. Porque sobrenatural, olhos humanos não conseguem imaginar. E Deus, Ele não quer fazer algo na sua vida que você consiga imaginar o testemunho. O testemunho que Deus dá é tão grande que você só consegue falar no dia que acontece. Não dá para imaginar. Ele faz além daquilo que a sua mente consegue imaginar. É aquilo que o irmão falou: o carro passou de uma forma que não dava para imaginar. Ele só conseguiu falar o testemunho hoje, mas eu imagino que ele no carro não conseguia imaginar aquilo que ia acontecer. Porque quando Deus faz, a gente fica: meu Deus, espantado, igual Pedro, como aconteceu esse milagre? Eu acabei de vir jogar rede, não tinha nada, e agora Ele mandou eu vir e tem peixe. E tem tanto peixe, eu tive que pedir ajuda para compartilhar. E o sobrenatural foi tão grande que a Bíblia diz que eles simplesmente largaram o peixe de Jesus. Porque ter um relacionamento com Jesus é mais importante do que qualquer milagre que Ele pode entregar.